salve seus malcriado. Hoje vamos falar sobre o fermentado de planta, uma técnica da agricultura natural coreana. Vamos agilizar e chamar daqui pra frente apenas de FPJ. FPJ é um extrato fermentado da seiva e clorofilas de uma planta. Isto é uma solução enzimática rica em micro-organismos como bactérias ácido-lácticas e leveduras que revigora plantas e animais. Hoje vou fazer um FPJ usando babosa como matéria-prima. Você também pode usar qualquer outra planta com crescimento vigoroso. Lista de matérias: 1 kg de babosa, 1 kg de açúcar mascavo, 1 pote grande de vidro de 3 litros. Como fazer seu FPJ? Sacuda a sujeira das folhas de babosa, mas não lave com água, pois a lavagem removerá micro-organismos úteis. Se os ingredientes são muito grandes, corte-os em tamanhos adequados, cerca de 3 a 5 centímetros. Isso aumenta a área de superfície de contato e promove a pressão osmótica. Não misture diferentes tipos de ingredientes em um container. Use recipientes separados para cada ingrediente que for fazer FPJ. Meça o peso do ingrediente e o peso de açúcar mascavo. O açúcar mascavo deve estar entre a metade e o peso total da matéria-prima. Você deve adicionar ou subtrair açúcar de acordo com o nível de umidade da planta. Coloque os ingredientes e o açúcar mascavo em uma bandeja grande e misture-os com as mãos até ele que fique bem homogêneo. Você verá à frente que o burro aqui não cortou e misturou muito bem e deu uma ajeitada com a faca lá na frente. Coloque a mistura no pote de vidro. Ele deve encher 3/4 do jarro. É importante respeitar esse 1/4 de jarro vazio, pois ele é preenchido com ar para otimizar a fermentação. Aperte bem a matéria no fundo do pote, para sair todo o ar entre a matéria-prima. Recomenda-se em alguns casos colocar uma pedra pesada em cima da matéria-prima por 2 dias. Eu nunca faço isso e sempre deu bom. Coloque como tampa um papel respirável e amarre com um elástico. É necessário para evitar que os insetos entrem na mistura. O papel é ideal porque ele deixa o ar entrar e sair. Antes de guardar para fermentar, limpe todo o açúcar que sobrar por fora do pote com vinagre, evitando que formigas venham. Coloque o frasco em local fresco e com sombra. Não abra, mova ou mexa os ingredientes durante o processo de fermentação. Entre 5 e 7 dias ele estará pronto. Esse tempo de preparo varia de acordo com o clima da sua região. Fique de olho e espere o pote estar com bastante líquido extraído, com leve teor alcoólico no aroma. Hora de coar, coloque tudo em uma peneira e deixe escorrer. Não aperte nada, deixe escorrer naturalmente e o seu FPJ está pronto. Quando você pode usar o seu FPJ? Durante a fase de germinação e crescimento vegetativo, são adequados nesta fase para ajudar as culturas a se tornarem resistentes contra o frio e cresça rápido e forte. FPJ devem ser usados em concentração mais baixa durante as primeiras semanas da planta. Esta fase, de preferência em uma diluição de 1 ml para 1000 ml de água. Faça alterações conforme necessidade. Lembre sempre de usar água sem cloro. Quando se tem a presença de pragas, o FPJ pode ser usado para manter as pragas longe de frutas. Uma mistura de FPJ e farelo de arroz pode ser espalhada na área ao redor das árvores frutíferas para atrair as pragas para o solo, assim impedindo-os de ir para as frutas. Importante usar o FPJ em conjunto com OHM e vinagre orgânico, para obter melhores resultados. Procure no canal sobre esses outros 2 insumos. Quando não se deve usar FPJ? Durante o crescimento vegetativo excessivo ou crescimento excessivo devido a chuvas prolongadas ou tempo nublado. Condições de muita umidade ou de má ventilação, que promove o crescimento de fungos. Como armazenar e conservar o seu FPJ? Polietileno ou produtos de vidro ou jarra de argila podem ser usados como um recipiente. Ao usar garrafas de vidro, recipientes de vidro marrom deve ser a preferência. Guarde em local fresco. Selecione uma área sombreada onde não haja luz solar direta e onde a temperatura não flutuar. A luz solar direta deve ser evitada. A faixa de temperatura ideal é de 1 a 15 graus para armazenamento. Se você quiser manter por 1 ano, use um refrigerador, se disponível. Caso contrário, pode-se usar dentro de 30 dias, armazenar em temperatura ambiente. Notas importantes sobre seu FPJ.
Não é recomendável usar melaço, pois também contém muita umidade para aumentar a pressão osmótica tão alta quanto o açúcar mascavo serve para uma boa fermentação. Às vezes, pequenas bolhas ou fungos podem estar presentes no frasco. Eles resultam da falta de açúcar mascavo ou de um volume desequilibrado entre o espaço vazio e o ingrediente. Nestes casos, adicione um pouco de açúcar mascavo, mexa e preserve após a filtragem. Evite colher as plantas para FPJ em dias de muito sol e calor. Se o tempo quente continuar, mas a produção de FPJ deve continuar, então regue a planta um dia antes de colher as plantas, de preferência para colher antes do nascer do sol. Evite colher em dias de chuvas excessivas. Evite pegar plantas durante ou após a chuva, porque a chuva lava bactérias do ácido láctico e leveduras nas folhas. Se FPJ é feito durante este tempo, o suco pode se tornar pegajoso e espesso e não vai fermentar bem. Esta é a mesma razão pela qual os ingredientes não devem ser lavados antes da fermentação. Isto é aconselhado a colher plantas 2 a 3 dias após a chuva. Evite colher plantas perto da beira da estrada para evitar que plantas poluídas